Olá, tudo bem? Provavelmente você deve ter uma dúvida muito grande ou você escuta de alguns amigos seus por que a urina da pessoa sai fraca. É comum chegar no meu consultório e com certeza você também já deve ter ouvido alguns parentes ou amigos seus falarem que está urinando fraco. É aquela urina que cai no pé da pessoa, que fica pingando. Quando a pessoa vai urinar, faz força para urinar, se encosta na parede, coloca a mão, existem até fotos assim, né? Coloca a mão na parede para a pessoa fazer um esforço para conseguir urinar. Alguns pacientes chegam até mesmo a só conseguir urinar sentado, apertando a barriga para forçar para a urina sair. E dá aquela sensação constante de que a bexiga não está esvaziando completamente. Você sabe por que isso ocorre? Continue aqui que você vai ter essa explicação e com certeza você vai entender e vai até mesmo mandar para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares, caso eles tenham essa queixa ou eles queiram saber um pouquinho mais sobre isso. Pois bem, a urina fraca ela ocorre por causa de 3 motivos. O primeiro, que é o que todo mundo imagina, o que todo mundo fala, é uma próstata grande. É aquela próstata que cresceu, ela cresceu para dentro da uretra e ela está obstruindo por um fator anatômico. É como se fosse um cano que passa água e você coloca várias pedras dentro do cano, essa água não vai conseguir passar direito. É mais ou menos a mesma coisa. A bexiga vai eliminar a urina, essa urina passa por dentro do cano, que é a uretra, e a próstata ela invade essa luz da uretra e começa a obstruir e não deixar a urina passar. O segundo motivo é quando a bexiga não consegue funcionar direito. Às vezes a pessoa tem um problema neurológico, por exemplo, um Parkinson, é um paciente que teve trauma medular, paraplégico, teve um derrame, um AVC, algo ali na parte neurológica, tanto central no cérebro como na medula, e a bexiga começou a não funcionar muito bem. A bexiga é uma bolsa muscular de músculo e que ela precisa ser forte e ter uma movimentação coordenada para conseguir apertar, contrair de uma maneira uniforme, fazendo com que a urina seja eliminada. Às vezes a pessoa não tem essa contração uniforme, ela não consegue apertar a bexiga é falha, o nervo não funciona direito, a pessoa fez uma cirurgia que perdeu aqueles nervos, teve uma doença que perdeu aqueles nervos, então simplesmente a pessoa não consegue urinar direito, porque a bexiga, o músculo não funciona, é como se fosse um motor para a urina sair. E a terceira é quando você tem a união desses dois fatores, ou seja, a próstata obstrui e a bexiga também não funciona bem. Então isso daí acaba complicando ainda mais um pouco o paciente, porque você tem que muitas vezes tratar o paciente de uma maneira diferente. Pois bem, e é exatamente nessa dúvida que o urologista se encaixa para pesquisar. Ele vai ter que fazer exames, ultrassonografia, às vezes vai fazer a urofluxometria, que é aquele exame que a pessoa urina na privada. Essa ultrassonografia vai ser do rim e da bexiga, fazer o PSA, fazer exame da urina de cultura, o sumário da urina, ver se a pessoa também tem infecção. Nesse ultrassom vai ver se o paciente tem cálculo renal, cálculo na bexiga, vai investigar o tamanho da próstata. Na próstata, além dela crescer para dentro, existem partes da próstata que crescem para dentro da urina, que ela empurra a bexiga para dentro, que é o lobo médio da bexiga. E esse lobo ele funciona como se fosse uma válvula, um obstáculo ainda maior, porque ele fica exatamente na entrada da uretra prostática. Então a urina não consegue passar porque ele está obstruindo bem na entrada. Aí a urina que passa, quando ela entra na uretra, tem mais próstata que está crescendo para dentro da uretra e aí mesmo que o paciente obstrui tudo. Então, a ultrassonografia da próstata consegue avaliar o tamanho da próstata e se está fazendo algum tipo de obstrução. O mesmo ultrassom, ele também consegue visualizar e identificar se a bexiga já está sofrendo. Porque quando a bexiga sofre, começa a ter um resíduo após a micção elevado, o ultrassom mostra isso, ela começa a ficar espessada, começa a ficar irregular e com trabeculações. Eu costumo comparar como se a bexiga estivesse indo para a academia todo dia e ela estivesse ficando muito forte. E ela vai malhar, igual quando a pessoa vai na academia malha o bíceps fica grandão, a bexiga também fica fortona. Só que para a bexiga isso não é bom. Para a bexiga, ela começa a perder a sua funcionalidade.
esse engrossamento da bexiga, o aumento dela, das suas fibras musculares, a bexiga a perder a capacidade dela de estender, caber líquido, e quando contrair, ela não consegue contrair direito. Observe que, pergunte àquela pessoa que tem esses sintomas de dificuldade de urinar, que provavelmente ela deve piorar ainda mais esses sintomas quando a bexiga está muito cheia de água. Quando ela fica com muita cheia de urina, ela tem essa dificuldade de contração, porque essas fibras musculares, elas estiram e ela tem uma incapacidade de contração para eliminar a urina. E com tudo isso daí, a bexiga também ela começa a sofrer nesse espessamento e ela perde a função da bexiga. Ela começa a perder sua funcionalidade. E quando a pessoa tem essas doenças neurológicas e a bexiga não funciona direito, muitas vezes isso ocorre por causa de lesão neurológica. O nervo ele começa a perder a capacidade de mandar os sinais para o cérebro e também perde a capacidade de receber a mensagem de contração, de esvaziamento, quando é a hora da pessoa urinar. O próprio esfíncter, que é um músculo que faz com que a bexiga, quando urina, ele relaxe, ele abra, às vezes a pessoa não consegue distender, relaxar esse esfíncter e ele continua tenso. Isso faz com que a bexiga contraia muito e o esfíncter está lá na frente muito tenso e aí a urina não consegue sair. Isso ocorre geralmente por problemas neurológicos que o paciente possa ter. Então, se você se encaixa em algum desses perfis, se você tem algum desses problemas, está na hora de você procurar o seu urologista, de você conversar direitinho com ele, de fazer exames, como outro exame que às vezes tem que fazer, que é o estudo urodinâmico, ele vai investigar ali o funcionamento da bexiga para conseguir fazer o tratamento. Na maior parte das vezes, o tratamento ele é um tratamento clínico, em que você vai fazer um uso de medicamentos diários, às vezes é necessário fazer até mesmo fisioterapia, a depender do problema, e por último, também é necessário fazer cirurgias, que hoje em dia as cirurgias elas são muito pouco invasivas cada vez mais. Vocês vão encontrar aqui no meu canal várias vezes eu falando sobre a enucleação da próstata com laser, que é o TULEP ou ROLEP, que são semelhantes, ou então o tratamento da próstata com vapor d'água, que é o rezo. Se você ainda não viu, dê uma procurada no meu canal que você com certeza vai encontrar esses vídeos. Se você gostou desse vídeo, continue aqui, escute mais um pouquinho, não se esqueça de também se inscrever, de dar o like, para você receber as próximas notificações quando outros vídeos forem lançados. A gente se encontra pelos vídeos, até mais!